O mundo é um cataclismo de doenças, onde a fé nada vale. E assim eu, o racional superior, dando aqui nesta escrituração de redenção universal, o caminho e o saber para todos alcançarem a imunização racional. Não levem em conta as repetições de assuntos que para uns há necessidade de assim ser, e para outros não. Há uns que bastam falar uma vez, compreendem tudo, mas há outros aos quais é preciso falar milhares de vezes para compreenderem o porquê das coisas e como elas são. O mundo é um cataclismo de doenças. Todos são doentes, porque são produto da bicheira que é esse mundo. A Terra é uma bicheira produzindo bichos de todas as maneiras e de todas as espécies. Por conseguinte, são feitos dessa natureza doentia e por isso doentes são. E por serem doentes é que não são eternos. Se fossem bons, seriam eternos, porque o que é bom não se estraga. Só o doente é que, com o tempo, se estraga. E assim está visto que todos são doentes. A saúde é um nome inventado para fantasiar a vida, para dar valor à vida, quando já sabem que ela nenhum valor tem. Por isso, queira ou não, perdem-se de uma hora para outra. E, assim, com esse cataclismo de doenças, essa formação doentia, vem uma ciência querendo lapidar o saber para melhorar este estado de coisas, e tudo cada vez é pior. A ciência falhando sempre. A geração é formada e produzida pela inflamação da doença, e por isso tudo se inflama quando começa a gerar. São os micróbios em formação tratando da criação do corpo. Se a vida não fosse produto de doença, não existiriam as doenças, mas por a vida ser produto de doença, é que todos são doentes. A saúde é palavra inventada como todas as outras para sugestionar e ludibriar o vivente. O vivente, mesmo não se queixando de coisa alguma, é um doente, e por isso, de uma hora para outra, aparece a dor ou o queixume, e de um momento para outro morre, porque é um doente. Portanto, todos são doentes. A doença é uma coisa natural da natureza, e por tudo está fora dos seus lugares, por não ser esse o verdadeiro natural, é que todos estão sujeitos às doenças. A palavra natural foi feita também para ludibriar, sugestionar e fantasiar a vida, como se fosse essa mesma. Para os que não conhecem o porquê assim são, e limitam-se a dizer que a vida é essa mesma, mas não conformando-se com ela. Aparentemente, dizem estar bem de um jeito e estão mal de outro. Volta e meia, queixam-se, reclamando e achando com o tempo que a vida só pode ser uma aberração da natureza ou um mistério inexplicável, fenômeno, um enigma sem solução. Então dizem, seja tudo como a sorte quiser, cada qual com a sua pregação, mas nunca se conformando com a vida, pois não há quem se conforme com a forma de viver. Se todos se conformassem com a vida que têm, não haveria a ambição, não haveria a ganância, o ciúme, a inveja, a malquerença, e todos estariam satisfeitos com a vida que têm. Mas ninguém se conforma com a vida, porque todos são doentes. E doente sofre, rico ou pobre, grande ou pequeno,
todos são doentes. Todos vivem assim nestas condições, sem dar explicações, sem conhecerem por que assim são. A não ser agora, que estão conhecendo o Fausto da vida e o porquê desse cataclismo, dessa normalidade, dessa atrofia de todos os seres. Como sabem, tudo é bom e nada presta, por tudo ser aparência e nada mais. Por serem doentes, é que não há equilíbrio e variam o pensamento, o gosto, os ideais e as vontades. Ficam todos debaixo de uma série de conjecturas sem saberem dar explicações do porquê assim são, sem conhecerem o natural de todos e adotarem esse natural sem conformarem-se com ele. A doença é da vida, em consequência de a natureza ser doente, porque é deformada. Os viventes, para aparentarem que são bons e que são limpos, usam a água e outras coisas mais para a higiene corporal. Se não fossem doentes, não precisariam disso. Mas, por serem doentes, têm necessidade de todo esse trato para não sentirem, muitas vezes, asco de si mesmos por estarem iludidos com esse palavreado inventado, é que dizem ter saúde, estarem bem e fortes. Só mesmo quem não conhecem o seu eu, quem não conhece o porquê assim é, quem não conhece o porquê do mundo, de onde vieram, para onde vão, o que eram antes de assim serem como são. Estão acostumados com essas fantasias todas, traindo a si e a todos, e a vida encerrando-se sempre nisso, aparentando tudo sempre de mal a pior. Para libertar todos dessa grande confusão, desse cataclismo, há muito o que explicar. Há que provar e comprovar, como aqui está provado o encanto e a nulidade dele. Há que mostrar a todos o verdadeiro valor do desencanto, que é onde estão as bases reais da vida. Vejam que tormenta entre toda a humanidade, que, por ser encantada, não poderia deixar de ser assim como é. Então resumem tudo dizendo que a vida é uma ilusão, que vivem todos iludidos, porque ninguém conhece a verdade das verdades. Aqui estão elas, para o bem de todos. Aqui está a ressonância invadindo a todos que julgam-se com capacidade de erguerem-se sobre todas as hostes e vivem desapercebidos pelo amor de tudo quanto é natural e dizendo-se talentosos. Fracos sábios os que se julgam assim. A natureza é de um todo contra os seus próprios feitos, por ser a natureza contra si mesma, por ser deformada, e sendo assim, viverão sempre esses vespúcios suspirando com as tréguas do Senhor que nunca encontraram nem puderam ter. Suposições que fazem com que prevaleçam as aparências como verdades. E quem julga tudo isso por si encontra um turbilhão de farrapos como um guerreiro da fé a implorar trapos. Pois, de tão velho que isso é, se tal não fosse medíocre, há muito que todos medicados estariam e curados de todos os sofrimentos. Vejam que o trabalho da fé é um turbilhão supersticioso, é um modo de iludir-se e trair-se como quem arma uma ratoeira para cair dentro de um buraco. E assim vivem com esses folguedos da vida, com brilhos foscos e a mania sempre de dizer que esperam melhorar, porque com fé hão de vencer. Se na fé estivessem reunidas todas as glórias, bastariam todos terem fé para serem glorificados.
Mas a fé é apenas um instrumento inoculoso que nada vale aos necessitados. A fé pertence a esse engodo de palavras sugestivas, emocionantes e atraentes para animar hipocritamente e fantasiar melhor a vida dos jubilados pelas contradições, que são os sofrimentos e as desilusões, que perduram nas criaturas sugestionadas por esses enigmas traiçoeiros sem solução e cuja correspondência é sofrer sempre em penitência. E assim, quanto mais fé, mais desilusões, mais confusões bem indumentadas, na fantasia criada para os hipócritas ficarem mais adormecidos. O Espiritismo é a flor primária do encanto, e é por isso que sempre manteve todos encantados, na incerteza de tudo, em experiência de tudo, para apurar isto ou aquilo e não chegarem à conclusão satisfatória por ser o Espiritismo produto de toda a confusão dessa vida misteriosa. O encantado é o vivente que pisa nesse chão sem saber por que o pisa e vive nesse mundo sem saber por que nele vive, sem saber o porquê ele é assim como é. Por tudo isso é que se dá aos viventes o nome de encantados, porque vivem nesse mundo fazendo mistérios de tudo, encontrando tudo misteriosamente. Encantados pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pelo mundo e pela natureza. Então costumam dizer que esse é um encanto que jamais será desencantado, que não há quem desvenda esse mistério, que isso é da lei do mestre. Fazem todas essas suposições, conjecturando outras mais, de acordo com o seu fraco modo de imaginar e solucionar as coisas a seu jeito de interpretar. O encantado vive assim, a variar desse jeito, a vagar sem conta, sem nada saber de si nem das demais coisas, sem saber divulgar a sua origem, desconhecendo completamente o seu ser, em imaginações vagas à procura de uma realidade para se poder basear no que não existe, a ficar nesse sonho de sofredor ambulante, um mau interpretador das coisas, pensando que tudo é como a sua imaginação julga ser. É uma infelicidade muito grande do vivente não se conhecer, pois o vivente não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, vivendo cheio de sonhos misteriosos, sem poder julgar com certeza que isto ou aquilo é verdadeiro. Mas a mania é um plebiscito orgânico do próprio vivente. É raro este ou aquele que não tem a mania de dizer que conhece, que sabe, e vendo na frente de seus olhos que toda a sabedoria desse mundo é falha, que todos nesse mundo são errados, e por todos serem errados, teimosos e persistentes nessas contradições, é que dizem estar direitos, embora vendo a confusão de si mesmos. Basta serem encantados para serem desequilibrados, e basta serem desequilibrados para não saberem o que dizem, o proveito nenhum tirarem do saber que dizem ter. O que adianta conversar com quem não sabe o que está dizendo? Não adianta nada. No mundo tudo está errado. O certo não se encontra em lugar nenhum. E por isso todos vivem errados. Se no mundo existisse o bem e o direito, há muito todos já viveriam bem, felizes e direitos. Por não existir o bem e o direito, é que todos vivem errados, sofrendo sempre de mal a pior. Portanto, o que adianta discutir com quem não sabe o que diz, com quem não sabe nem o que vê?
é o mesmo que conversar com cegos de olhos abertos, que estão vendo tudo e não compreendem nada. Não sabem que todas as artes e ciências foram feitas pelos encantados para poderem viver, e o encantado tem, por isso, razão de assim ser. Mas quem já conhece o que é ser encantado e o que é ser desencantado, não perde tempo com os que dependem de muitos esclarecimentos para chegarem à conclusão da verdade das verdades. O encantado é um vivente que ignora o seu ser e todos os seres que compõem essa formação que é o mundo. O encantado é um ignorante e, por ser ignorante, acarreta muitas vezes para si os maiores males. O ignorante é uma folha seca que não sabe onde vai cair, que com um sopro insignificante não sabe onde vai parar. Portanto, não se deve dar ouvidos a quem não sabe o que diz, a quem não sabe com quem está falando. O encanto é de uma força insignificante e o desencanto é de uma força muito diferente, de uma força esmagadora. Vejam a distância que separa esses dois polos e reparem a infantilidade, como é muitas vezes a causa da derrota dos ignorantes que pensam estarem certos e estão errados. Quem precisa, procura, mas existem muitos que precisam, mas não sabem como procurar. Os que procuram têm, e os que não sabem procurar não têm, embora muitas vezes sendo orientados, mas não querem saber, de acordo com seu grau de infantilidade ou ignorância. E assim eu, o racional superior, apresento estas demonstrações que vão muito longe em trechos profundos, visando este assunto precioso para os que valorizam o direito, a razão e a salvação de si mesmos, feito pela imunização racional. O bom triunfo é feito pelo bom interpretador daquilo que é bom, e o mau triunfo é feito pelo mau interpretador daquilo que é bom. Os triunfadores já conhecem este princípio da imunização racional, que se baseia somente no bem-fazer e na salvação de si mesmos, vivendo sempre em multiplicações e melhores sucessivamente, até chegarem ao ponto máximo de redentorizar-se. Redentorizar-se quer dizer estar completo de tudo, não lhe faltar nada, saber tudo e tudo conhecer. Para chegar a este ponto com a máxima naturalidade e facilidade, é preciso somente ser constante na leitura, para estar sempre em contato com a imunização racional. Então aí vai tudo se justificando, as virtudes desencadeando de uma tal forma que causa até espanto e admiração ao próprio vivente. As modificações para melhor vão sendo cada vez mais persistentes, para o mais depressa possível ter em si mesmo a definição integral da imunização racional. Não há obstáculos a vencer. O bom interpretador sabe interpretar muito bem o que é bom e acatar logo o conhecimento racional, para ver o que é, como é e se serve ou não. Já o mau interpretador luta com dificuldades para interpretar o bem e não dá importância, porque nem dizendo que é para seu benefício, ele nada quer saber. Os bons fazem até questão de verificar quais são os resultados que podem adquirir nesta escrituração racional, e os maus interpretadores, muitas vezes nem aconselhados, nem lhes explicando e incutindo uma infinidade de conhecimentos,
procuram e querem o bem de si mesmos. Os maus interpretadores são como doentes que preferem morrer a ter que tomar o remédio que lhe vai curar. Como na vida dos humanos há tal aparência, é que vivem todos enganados uns com os outros. Aparentam ser bons e, por aparentarem assim, acham que são bons, mas não dão provas. Todos andam atrás do que é bom e do bem para si mesmo. Aquele que é bom, quando ouve falar em uma coisa de bem para si, quer logo. O ruim deu provas de ser ruim com aparência de bom. O ruim não quer saber de nada, não reconhece o direito, não lhe interessa o que é bom, não crê em ninguém e pensa que todos são iguais a si. Mas todos esses assim sofrem muito e mais terão que sofrer até chegarem à mesma conclusão dos bons. Os bons chegam mais depressa do que os ruins. Como a vida é de aparências, muitas vezes o vivente confunde-se e pensa que todos os sentimentos são iguais. O vivente pode aparentar que é bom, mas o sentimento não combina porque é ruim. E assim, vejam a vida dos confusos e dos cegos de olhos abertos e como são reinantes os efeitos de seu idealismo. O ideal do bom é o bem e o ideal do mal é o mal. E por isso, os bons interpretadores sempre vivem para melhor e os maus interpretadores, ao contrário. As confusões do mundo são fruto das filosofias. Esta escrituração Universo em Desencanto quebra o encanto de todos esses viventes que vivem com essas oferendas a pedir e a implorar a um poderoso desconhecido. Sim, está provado que são órfãos desse poderoso, ao qual todos pedem, ao qual todos imploram. E quanto mais pedem e imploram, mais sofrem, porque não são atendidos por serem órfãos. Está visto que os nomes inventados com muito custo pelos próprios habitantes desde o tempo em que eram gagos atrasados, valor nenhum têm para serem reconhecidos como de poderes superiores. São nomes inventados com o mesmo valor daqueles dados às coisas e aos objetos. Mas, nos primitivos tempos, os mais espertos inventaram lendas e desfrutaram muito das suas invenções, elevando-se com suas pantomimas, e só de um certo tempo para cá é que o povo, abrindo os olhos, cansado de pedir e implorar ao suposto Criador, vê que quanto mais implora, mais a vida torna-se um insuportável inferno. O vivente cansado de implorar e de sofrer, diz que não quer saber de mais nada. Era crente fervoroso e tornou-se um descrente de tudo. Não crendo em mais nada, renega esse suposto Criador soberbo, dizendo que filho nenhum ele tem nesse mundo. Sim, porque o bom sofre e o ruim também, chegando então à conclusão de que todos vivem por conta própria. O vivente, com esses argumentos e outros mais, vai chegando à conclusão dessa grande confusão que existe no mundo, dessa infinidade de orientações, umas já extintas e outras que ainda existem. O vivente observa que todos imploram em vão e que se todos aqueles que imploram e fazem os seus pedidos fossem atendidos, todos seguiriam essas orientações, mas por não serem atendidos é que não cumprem fielmente os juramentos exigidos por essas casas onde dizem estar a verdade. Está aí o porquê da grande confusão e dos viventes serem assim como são.
desconfiados e indolentes, baseando-se na matéria por não encontrarem o lenitivo que imploram ao suposto Criador. Não são atendidos nem nas soluções das coisas mais necessárias, como a fome, a desgraça, as pestes, a miséria e a saúde. Se o implorar tivesse correspondência, todos seriam felizes, mas, por não ter, é que todos são caducos, crendo e descrendo, vivendo as apalpadelas para ver se dá certo ou não. Culpados são aqueles que procuram manter essas coisas sem prestígio, como se o tivessem. Mas o sofrimento é sempre o melhor mestre e prova aos viventes os efeitos de todas essas grandezas aparentes que, na realidade, sempre acabam por mostrar o reverso do que dizem. Isto são comentários do segmento desta leitura para clarear ou orientar a vida de um corpo que, com seu fundamento esclarecido, sana as dúvidas dos desconhecidos no assunto real da vida. A vida é boa, o modo que todos vivem é que é ruim, e por isso todos sofrem. Se a forma de vida não fosse ruim, ninguém sofreria. A forma de viver-se feliz só será alcançada através da imunização racional. Então, aí, o modo de viver será bom. Enquanto as consciências forem dominadas pelos seres materiais, o mundo e a vida sofrerão as consequências dessa brutalidade infernal. O que faz o vivente ser assim é o atraso. E quanto mais os viventes julgam-se adiantados, mais o sofrimento aumenta, provando o grande atraso de todos. Valorizam os seres materiais mais do que a própria vida. Eis aí o grande atraso, que todos veem como verdadeiros conscientes a empregarem o tempo e valorizando-o mais do que a própria vida. Ninguém quer sofrer no mundo, mas enquanto viverem assim, tem que sofrer. O ser material é muito valoroso, mas o valor da vida deve vir sempre em primeiro lugar. A vida deve ser a coisa de maior valor no mundo, para depois dar lugar às demais coisas. O sofrimento é reinante no mundo inteiro, porque valorizam os seres materiais ao invés de valorizarem mais a si mesmos. Estão errados. Primeiro os viventes e depois todas as outras coisas. Com o adiantamento, chegarão à conclusão de que a vida é a coisa mais preciosa do mundo. E aí então a confusão reinante acaba-se por não mais aguentarem o peso do sofrimento. O sofrimento é um mestre muito bom para os rudes que, com o tempo, chegam à compreensão de que a vida é curta e que não adianta incomodar-se ou sofrer pelas coisas que aí ficam no mundo, e que só um atrasado muito grande procura sofrer sem resultados. Mas adiante interpretarão a vida muito diferente do que interpretam hoje. Mais tarde é que irão ver que não dá resultado algum para a humanidade todas essas guerras, todas essas lutas, todos esses sacrifícios. Qual é o benefício que tudo isso tem trazido ao mundo? Nenhum. Mostra apenas prejuízos, mais sofrimentos e más consequências. Portanto, é muito fácil chegar-se à conclusão de que, com o tempo, tudo isso terá que sofrer uma grande transformação, por o sofrimento ser cada vez maior, até o ponto de tornar-se irresistível, e por isso terem de modificar o modo de viver. Nascerá então no vivente o desprendimento das coisas e o desprezo aos seres materiais.
Aí já estarão mortos de cansaço, não aguentarão mais e a vida será então outra completamente diferente dessa, porque estarão senhores do conhecimento da imunização racional. Quando todos chegarem a esse ponto, o modo de viver será muito diferente, porque todos estarão adotando a imunização racional e, por não poder a imunização racional resolver tudo de repente, basta ser racional para tudo ir se resolvendo naturalmente. Se todos agora conhecessem a imunização racional, não poderiam modificar-se de repente. Portanto, muito antes de todos serem imunizados, já todos conhecerão e adotarão esta obra. E as futuras gerações já irão sendo criadas com outros sistemas, com outros modos, com o método racional. Então, sim, já irão sendo feitos desde que nascem e a vida será outra, muito diferente dessa. Os seres materiais não terão valor, o valor será dado à vida, por esta ser racional e todos estarem vivendo racionalmente. Como estão vivendo, falam em racional, mas vivem como bichos, como feras humanas, sem saberem o que é racional, como vivem errando mais do que acertando, vivem espiritualizados em experiências, sofrendo como livres pensadores, incompletos de tudo. Imunizados viverão muito diferentes, completos de tudo. Um imunizado vive nesse mundo é como um vivente no meio de uma porção de bichos. E o vivente no meio de uma porção de bichos sente-se incomodado, faz completamente diferente do que fazem os bichos, porque estes não têm sossego nem o dão a ninguém. Não regulam, são bichos. Um vivente imunizado no meio de bichos passa por bicho também. No meio de malucos, passa por maluco. E como todos são bichos e malucos, pensam que o imunizado também é. Prova é que, se assim não fossem, todos liam, todos se influiriam, convictos da verdade das verdades, porque veriam e sentiriam os efeitos da imunização. Mas o que se vê é que todos vivem dizendo que o branco é preto e que o preto é branco, por não terem tempo suficiente para serem imunizados. A imunização é uma coisa natural, e o que é natural não pode ser alcançado de uma hora para outra. Há coisas que dependem do tempo, como a árvore que se planta e se espera crescer, robustecer e formar para reflorescer. Racionalmente, tudo se vence, mas vejam como o mundo e seus habitantes estão tão atrasados. E quanto mais atrasados, mais sofrimento. É conhecido que todos vivem como bichos, e na mesma hora que estão se dando, sem razão aparente, brigam. A imunização racional não veio há mais tempo, porque a humanidade já foi pior do que atualmente, pois hoje se julgam tão adiantados e são feras bravias, que fará em outros tempos. É por isso que muitos costumam dizer que o mundo está no começo do seu fim. Sim, chegou o tempo de se acabar esse modo de vida, e por isso o sofrimento se aperta cada vez mais no mundo inteiro, entre todos. Tudo vai sempre para pior, e assim chegarão todos à conclusão de abraçar a imunização racional o mais rápido possível, por o sofrimento ser cada vez mais irresistível, e ninguém saber como se livrar de todas essas aflições. Aí encontrarão a imunização racional, na hora de maior angústia, e para se valerem da sua salvação, a abraçarão de coração
e assegurarão de unhas e dentes. A imunização racional é a tábua de salvação de todos. Os viventes chegarão, devido ao sofrimento, no ponto máximo de desgraça e em estado desesperador. E os mais incrédulos dirão então: se estas orientações que aqui estão profetizadas pelas diversas filosofias trouxessem um bem para a humanidade, todos há muito viveriam felizes. Quando acaba tudo isto é tão antigo, de séculos e séculos, e nada se vê de bem, é tudo de ruim e cada vez pior. Tudo isso são filosofias e autossugestão que nada têm para se aproveitar, pois quanto mais imploram, quanto mais pedem, mais no mundo tudo se arruína, mais guerras se veem, mais desgraças, peste e fome. Tudo isso é exploração, é conto de vigário. Nada disso é verdadeiro, como dizem, senão todos estariam bem há muito. E assim vão todos pelo mesmo caminho, se desiludindo destas coisas até chegarem à conclusão de que todos são incrédulos. Nesse mundo tudo vai se enfraquecendo, tudo vai para pior, e dessa forma a parte espiritual também se enfraquece cada vez mais, chegando à fraqueza ao ponto de tudo desaparecer naturalmente. Aí imperará em todos somente a imunização racional, e a vida será outra muito diferente dessa, por todos terem chegado à conclusão racional. Onde está o espírito, está o esperto, e onde está o esperto, está a desconfiança. Onde não há confiança, há desistência. A parte espiritual enfraquece por pertencer a essa deformação. E tudo que pertence à deformação são os seres que estão expostos às suas transformações. Tudo que está deformado enfraquece e chega à extinção pela fraqueza da sua deformação. Portanto, todos esses viventes do vácuo, com o tempo, perderão todas as influências sobre os humanos. E aí o número dos incrédulos cada dia aumentará mais. O espiritismo é um potencial aparente por pertencer à deformação, que nunca deu nem dará equilíbrio normal a ninguém, e muito menos a estabilidade, por serem seres deformados que pertencem a essa mesma natureza de desagregação. Vejam como no mundo todos estão atrasados, e tudo que existe no mundo é de um atraso espantoso. Falam em bem, mas cada vez vai tudo a pior. Para o velho continente, a maioria dos povos completamente desiludidos do que possam ser validos ou socorridos por poderes invisíveis. O número de incrédulos é cada vez maior, e por isso todas essas profecias, com o tempo, se acabarão naturalmente, por o vivente, diante de tanto desespero e sofrimento, chegar à conclusão que não adianta mais perder tempo e implorar em vão. Eis porque as questões do mundo e as soluções de todos estarem na imunização racional. Racionalmente tudo vale, tudo resolve. Fora do racional nada se sabe do porquê do mundo, do porquê de todos e do porquê de tudo. Os fantasiados das filosofias vivem a enfeitar tudo muito bem, mas quanto mais procuram apresentar todos esses enfeites, mas tudo vai de mal a pior, obrigando o vivente a não querer saber de mais nada. E vem assim a vida no reflorescer das maravilhas do desencanto. Os corações se abrem, se harmonizam, se tranquilizam e transbordam de alegria pela confiança do que se vê, do que se sabe e se conhece.
Então dizem os infantes consigo mesmos, desencantados: somos felizes dos mais felizes que existem no mundo, porque somos os primitivos a conhecer, a alcançar e adquirir esta grande graça que é a salvação de nós mesmos. Não poderíamos ser mais ricos do que somos. E assim, jubilados pelo reconhecimento de tudo que já conhecem e sabem, mas felizes do que nunca, apoiados em tudo com a permanência da autenticidade em si mesmo, andam certos porque sabem o porquê andam e o porquê vivem, considerando-se sempre os mais felizes de todos no mundo. Sim, são felizes por serem os primeiros a conhecerem a imunização racional. E assim todos serão, pois maior tesouro ninguém pode possuir. É um poder que chega ao mundo de forma tão natural para quem era tão desconhecido de tudo e vem agora a tomar conhecimento do porquê disso tudo sem esperar. Ninguém poderia supor que isso haveria de um dia chegar ao mundo, que isso poderia existir e que no mundo pudesse aparecer. As fantasias dos pancrifas. Hoje o vivente tudo sabe, ciente e bem convicto da verdade das verdades, confiante na imunização racional, o triunfo mais sublime do mundo, que a todos vai surpreender, que a todos vai levar o conhecimento da escrituração, universo em desencanto. E assim, todos mais firmes do que nunca, prontos para vencerem quaisquer obstáculos, pois para os imunizados não há obstáculos. Existem para os pancrifas. Pancrifas quer dizer pandemônios, encantados, feituras de direito que não existem, preconceitos criados pelos pancrifadores vestidos com indumentárias hipócritas e falsas, panterasmos, panterudos, panteras, vivendo pelo modo do Vesum, principiado pelo primitivo horizonte de fontes perdidas, como assim é o encanto e são os encantados. Então, por sacrifício de todas estas indumentárias, fizeram, por assim dizer, todo esse acúmulo de fantasias pancrifadas, pondo em jogo os costumes e os hábitos dos adormecidos que foram adotando tudo como palmude do céu divino e dizendo estarem direitos. É assim aquilo que pensava ser direito. E hoje, com a continuação da escrituração, fica sanado todo esse sono e todo esse sonho, para que o vivente considere consigo mesmo que esse mundo é o mesmo de surpresas, porque todos desde que nascem vivem na incerteza, aprendendo sempre até morrer, e sem conseguirem o veredicto do verdadeiro saber. E assim se enxerga nesta escrituração, tintim por tintim, que todos os seres e o ser real desse palmude foi sempre um poço d'água que ninguém desvendou e que nesse pote de tantas contas nada podiam encontrar. Regeram essa temporada toda, essa eternidade toda, com o fito de melhoria, e esta sempre muda ficou, e o mal de tudo sempre se multiplicou. Vejam o que são e o que já foram, quantas modificações e quantas contradições, quanto diabolismo, quantos pandemônios em vida, quantas cegueiras de risos de lama amargurados, e quanto agora já tem melhorado. Estão aí os primitivos passos para chegarem à conclusão de tudo e o desalento desse modismo dos que não sabem o que dizer.
Vivem esses vangloriosos com taxas de caducos, com o fruto da lepra a ressonar, com louros dourados e vivendo como papagaios, ricos de papagaiadas, muitas vezes sem nada saberem e julgando-se competentes para darem suas piadas como coisa que conhecessem o que é o ser racional. O mudismo desses pancrifas está no espantalho do íntimo azulgado, como carniça no brejo, como a lama empedernida de um lodaçal consumidor de vidas. E o vivente sonha, tem sonhos e mais sonhos, como coisas que, nesses sonhos, estivessem as realizações das coisas. O sonho é um conteúdo das misérias orgânicas e quem se impressiona com miséria é mais miserável que elas mesmas. A vida é uma belicose, uma cópia uns dos outros, e nessas cópias é que assim fantasiam uma vida ao modo dos seus serafins, com os quesitos que acharem naturais. Então aí vêm as conformidades, uns se conformando e outros não, devido à belicose da prematura vontade, das heresias do ser, do idealismo e do gosto. Forma-se aí na vida uma cadeia ou uma prisão. O vivente é um preso, é um condenado, trabalha, sofre e morre. O vivente está sempre preso a tudo isso, e quando perde a vida, costuma dizer que ganhou a liberdade. E a belicose criada por esses fantomas faz o vivente ficar com a imaginação de que depois de morto, o espírito ou a alma vai para junto do Pai Eterno. Hoje estão vendo que foram submetidos a contos e fantasias, traídos, enganados por muito tempo, ainda permanecem sonhando que aí estão presos para pagar os pecados e que depois dessa condenação cumprida, as almas se retiram para a vida eterna do céu. É assim que se conformam e aceitam o sofrimento com resignação. Agora digo eu, ninguém sofre resignado. Se o vivente pudesse, não sofreria. O vivente sofre porque não sabe ou porque não pode se livrar deste ou daquele sofrimento. Resignação é uma palavra feita para sugestionar e confortar os viventes que sofrem, dizendo-se que o sofrimento resignado leva a alma para um outro mundo sem penas, e ficam assim os viventes cumprindo essas penas angustiosas por causa das ilusões criadas pelas falsas filosofias. Vivem assim esses belicoses perdulários com esses contos sujos, fazendo os fracos perderem tempo e botando assim em penitência uma infinidade de vidas pela boa fé. E assim já vem de muito esses belicosos enfronhados nessa tese de caducos, no uso e frutos de geração em geração, perdendo tempo, perdendo passos, dentro dessa vaga ilusão, concebendo todas essas misérias a título de salvação. Se a salvação estivesse nas misérias que aí no mundo apresentam como o certo e o direito, se a salvação aí estivesse, já há muito todos estariam salvos. Pois que há muito, tudo isso aí existe no mundo. É tudo uma papagaiada muito bem arranjada, onde os belicosos vão vivendo à custa de seus truques, impingindo aos cegos de olhos abertos triunfos dessas correntes de maldição. E, por isso, todos sofrendo, e de mal a pior. A salvação nunca existiu no mundo. Existe sim somente a palavra, mas quanto mais se fala em salvação,
mas tudo piora, mais aumenta a degradação. O vivente não deve ficar falando em coisas que nunca viu, como se existissem. Os que assim agem precisam sofrer muito mais para enxergar o direito e o torto e poderem falar daquilo que veem. Existe a palavra salvação, mas a salvação nunca existiu e por isso o progresso do mundo é somente de destruição. O vivente consciente racional fala e prova, mas o livre pensador não prova o que diz, e assim já de muito vive o mundo cheio de salvadores. Mas somente o racional tem enxergado que esses salvadores só tratam da salvação de suas conveniências. E vivem esses papagaios nessas correntes de aventureiros, dando patadas no direito e abraçando o torto como direito. São uns indolentes, belicosos, imprudentes, enfiados nesse abismo como cegos de olhos abertos, que enxergam tudo e não conhecem nada. Pensam que sabem tudo e não dão divulgação de princípio ao fim do que o mundo é e todos os seus feitos. São, afinal, uns verdadeiros inconscientes. O vivente não deve protestar aquilo que é bom, nem falar sem saber e ter certeza do que diz. Assim procedem os inconscientes, os viventes que não têm consciência e que gostam de andar errados sempre. Os inconscientes não se incomodam e os que têm consciência gostam de andar direito, gostam do que é verdadeiro, do que podem provar e comprovar verdadeiramente. O vivente que não tem consciência é o que não procura o direito, não quer saber do direito e nem prova o que diz. É um vivente que fala por ver os demais falarem e porque os outros falam, tomam como verdade. Mas na hora de provar e comprovar o que falam, não provam nem comprovam essa verdade, passando decepções, porque se tivessem consciência, procuravam antes saber se está certo ou errado. Tem muita gente no mundo que aparenta ser equilibrado e não é. Aparenta ser equilibrado e procede como verdadeiro desequilibrado, dando provas com suas atitudes de que não tem equilíbrio. A imunização racional é o maior tesouro do mundo. As alegrias se encandeando, a harmonia reflorescendo e a glória das glórias correspondendo aos ideais e às aflições de todos. A imunização racional é o ponto que conclui todas as virtudes para a glória, a alegria e a satisfação de todos. É o ponto máximo em tudo, que vai correspondendo a todos muito além das medidas do possível. O possível é porque é possível, e o além do possível é tudo aquilo que o vivente não espera e nem conta. Está aí o além do possível. Assim, ricos passos para todos e alegres passos para os colaboradores em benefício de si próprios. Brilhantes passos, brilhantes dias e um tesouro angelical que multiplica-se gradativamente, culminantemente, para todos que assim vão sendo elevados em tudo. A imunização racional trazendo tudo o que o vivente precisa, consertando tudo, endireitando tudo, organizando o sossego, o bom viver, alegre, feliz, principalmente para os que colaboram com capricho em benefício de si mesmos. Com a imunização racional, o vivente está possuído de todo o saber, e com a leitura diária desta obra, irá vendo claramente
as modificações que se vão fazendo sempre de bem para melhor, em todos os pontos de vista. Mas não basta apenas a leitura diária. Ler é uma coisa e saber o que leu é outra. Quantas vezes acabam de ler e não sabem o que leram? Não sabem reproduzir nem explicar o teor da leitura. Portanto, é preciso ler diariamente, ter apego à leitura para saber o que leu, saber para si e para os demais o que é a imunização racional, o que é ser imunizado. Imunizado quer dizer munido de tudo, sabedor de tudo, conhecedor e explicador deste tudo, tintim por tintim. E para assim ser, é preciso ler e saber o que leu. E para saber o que leu, tem que ler todos os dias, sem perca de tempo. Imunizado é munido das verdades, é munido do verdadeiro saber. É um conhecedor do porquê de tudo, do porquê de si mesmo, do porquê de todas as coisas existentes no mundo, do porquê deste mundo e do porquê de tudo antes de assim ser. É um vivente completo, com bases sólidas, claras, lapidadas, sem contradição de nenhuma espécie. E para ser imunizado, é apenas preciso que tenha grande constância na leitura, para ficar munido do saber racional ou da imunização racional, que é a mesma coisa. O vivente não pode ser imunizado sem estar munido do saber racional. Só munido desse saber pode alcançar a imunização. E para ficar munido desse saber, para ser imunizado, é preciso que seja persistente, sem perca de tempo, com a leitura. Uma vez munido do saber, está imunizado. É a mesma coisa que o vivente, para saber escrever, ter primeiro que aprender. Primeiro precisa aprender, para depois então ler. Assim é imunização racional. Primeiro é preciso conhecê-la e saber explicar tudo que nela ensina, para depois ficar imunizado. Os analfabetos vão aprendendo, vão sabendo pelas instruções dadas pelos que já sabem. Racional quer dizer pureza, perfeição, sem defeitos, elevação sobre tudo, infinitamente, justo e certo sobre tudo e sobre todos. Isto é o que quer dizer racional. É uma coisa sem mácula, de saber puro, sem competidor. O ponto máximo da perfeição, gerador de todas as virtudes puras, cristalinas, poder sobre todos os poderes e a consistência de todas as virtudes. A imunização racional é a coisa mais grandiosa da vida de todos, pois nela está o princípio e o fim de todos, o princípio e o fim do mundo, o porquê de todos assim serem, o porquê do mundo assim ser e o antes de todos e do mundo assim serem. A imunização racional é, em conclusão, a redenção universal, a salvação de todos. Está aí provado, pois, na imunização racional, a salvação eterna de todos, a salvação que sempre no mundo foi falada, mas jamais provada nem comprovada. Está aí agora a salvação provada e comprovada pela imunização racional. A imunização racional está ao alcance de todos, mais fácil para aqueles que forem constantes na leitura. Estes vão ficando munidos do conhecimento e vão imunizando-se, aí começam a sentir os grandes efeitos da imunização
e ficarão assombrados com tantas glórias que serão cada vez mais importantes e culminantes. Está aí, nas mãos dos viventes, um tesouro como no mundo não há outro igual. É o tesouro dos tesouros. Agora sabem como se engrandecer? Não devem mais perder tempo, porque quem erra com consciência sofre dobrado. O inconsciente ainda tem uma desculpa, porque não sabe o que faz. É um inconsciente. Está aí em vossas mãos a felicidade eterna. Como podem conquistá-la e adquiri-la sem esforço, sem sacrifício? A imunização racional é uma surpresa para todos. É um conhecimento que alegrará o mundo, acabando com os sofrimentos e com as tristezas. Os primitivos que a estão conhecendo devem fazer por onde se imunizar o mais depressa possível. Uma vez munidos do conhecimento, estão imunizados. Estão prontos e evoluindo somente com a imunização racional. Com a imunização racional, tudo é belo, tudo é bom, tudo cresce e resplandece. Todos os ânimos em correspondência devido à influência da imunização racional. O vivente se tornando um grão-mestre diante dos que não a conhecem. E o vivente ficará munido do conhecimento racional muito depressa, muito rápido, por ser ajudado pela imunização racional. Não há dificuldades para os que forem assíduos na leitura. A imunização vem mais depressa do que o vivente pensa ou espera. Portanto, a felicidade do vivente depende, nesse caso, do próprio vivente. O imunizado racionalmente é um vivente que está salvo e sabe explicar por que é um salvador. Sabe dar todas as definições com bases sólidas, porque está salvo, porque é um salvador. Sabe como é feita essa salvação, como tudo foi feito e antes de tudo ser feito, como era, de onde todos vieram e para onde todos irão, de onde tudo isso surgiu, a origem de tudo e antes dessa origem, a planície racional, como vivem os que aqui estão e o pedaço dessa mesma planície que não estava pronto para entrar em progresso e que com a entrada de uns tantos racionais principiou a desmembrar-se, a descer, a transformar-se junto com os corpos, modificando-se à medida que iam progredindo, até chegarem à extinção do corpo anterior e depois à formação desses corpos que aí estão. A geração de todos os seres, o vivente imunizado, sabe o princípio e o fim, definido tudo tintim por tintim, porque está salvo e é um salvador. A imunização racional é, portanto, o maior tesouro do mundo. Na imunização racional está a maior felicidade de todos, porque completa a todos e tudo. Assim, quando este tesouro for conhecido no mundo, será um estrondo, comentar-se-á noite e dia. No mundo, todos ficarão em festa por muitos anos, porque a imunização racional é o que todos procuravam há muito e só encontraram agora. Os raios divinos racionais caindo sobre a cabeça de todos os imunizados, aumentando culminantemente cada vez mais, para o fecundo céu de si mesmo se conservar rígido, inabalável, sólido, resplandecendo sempre em multiplicações esta grandiosa virtude de possuir para o bem geral e a felicidade de todos esta maravilha. Imunização quer dizer todos munidos, todos reunidos,
todos compreendendo uma coisa só, todos munidos da ação verdadeira do seu próprio natural. Racional é um só temperamento, todos se compreenderão de um só modo. O racional. Na imunização não há falhas, não há dúvidas, é a fonte de todos, porque todos pertencem a esta fonte e, querendo ou não, voltarão a esta fonte. Querendo ou não, serão imunizados. Já é tempo de todos reconhecerem que essa vida é uma ilusão, e só depois de chegarem aos seus verdadeiros lugares poderão desfrutar o bem. Há viventes que são piores que os animais. Estes assim são doentes, não regulam. Quem regula direito reconhece que está torto e abraça o direito para ir de bem para melhor. Agora, quem não regula o que está torto diz que está direito. Esses doentes não sabem o que é direito, nem vendo reconhecem, não têm equilíbrio e, por serem doentes, não podem ser caprichosos. O vivente bom e caprichoso reconhece a necessidade de ser imunizado o mais depressa possível. Para tanto, faz por onde possuir, adquirir com capricho e força de vontade. O vivente são enxerga o que é bom e tem logo vontade de possuir. Mas o doente não vê a necessidade de imunizar-se racionalmente. Existem viventes que aparentam ser bons e não são. Isto é para o vivente fazer uma análise das coisas e dizer: é verdade, vivíamos enganados. Nem todos têm o privilégio da sã faculdade mental. A maioria dos viventes não dão acesso e, por isso, não dão a perceber que estão doentes, que sofrem das faculdades mentais. Daí a humanidade, numa certa parte, torna-se incorrigível e incompreensível quanto ao modo de viver. Mas com a imunização racional, tudo isso é corrigido. Eis aí simples dados para conhecerem temperamentos e o porquê da incompatibilidade de ideias que vão pelo mundo. Agora perguntarão alguns viventes: a imunização trará cura a esses enfermos? Respondo eu: sim. A imunização racional vai tratando de levar as virtudes que aí estão deformadas nestas 7 partes para o seu estado natural. Então o vivente não nascerá mais aí, porque as virtudes que aí estão deformadas nessas 7 partes, sol, lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, conforme vão sendo trazidas para o verdadeiro natural, para a planície cá em cima, vão formando outro corpo completamente diferente desses. Todos dependem dessas 7 partes, e por isso todos têm uma partícula nesses seres, derivando-se daí a formação dos corpos. Todos dependem desses 7 seres para viver. A imunização, tratando de transformar essas 7 partículas que aí estão nesses 7 seres deformadas para o estado natural cá em cima, formará então o verdadeiro corpo. Depois delas reunidas, o vivente estará imunizado. Já as partículas todas cá na planície racional, formando o verdadeiro corpo. Quando vier a extinção desse corpo, já aí, por meio da imunização, enxergarão tudo, como sabem. Um imunizado está completo de tudo, das luzes cristalinas que aumentam cada vez mais. A leitura, o conhecimento, é simplesmente uma instrução do princípio e fim de tudo, definição e formação de tudo. Depois do vivente estar imunizado,
vê tudo completo e perfeito de tudo. Vejam quantos passos perdidos por aqueles que não conhecem a imunização racional, que todos necessitam, precisam. Assim, as correntes dominantes, dominando todos para uma junção fraternal por meio da imunização racional. Todos vibrando, todos eloquentes, todos emocionados pelo conhecimento que vai mexendo com o sentimento de todos, elevando-os sobre todos os pontos de vista em benefício dos próprios viventes. Os viventes alegres e felizes pela certeza que têm de estarem mais certo que todos do verdadeiro caminho. A base racional, muito diferente das exefuridas ou zerefuridas, quer dizer o espiritismo em confusão consigo mesmo e seus pertences.